Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar sobre uma jornada no maior barco que já existiu em todo o universo. Muito bem, a mitologia grega tem vários heróis, várias jornadas importantes, e esse aqui não é diferente. Jasão era um cara sensacional, não era, Léo? Ele era sensacional e ele era tão sensacional que vocês vão ver quem foi que ele agregou nessa aventura mitológica que ele vai nos levar. Num reino da Grécia Antiga, chamado Iolcos, que era localizado ali na região da Tessália, reinava Pélias, que havia tomado o trono do seu irmão, que chamava Éson, e esse irmão tinha um filho. E aqui já aparece o nosso herói, logo de cara. Jasão era filho do rei Éson, que não estava mais no poder por conta do irmão. O que o Pélias fez? Mandou o Jasão para ter aulas de Quiron. A gente já começa com uma parte importante, né, Léo? Exatamente. Quiron é o centauro que foi professor do Hércules. Ele é o arquétipo ali do mestre ferido, né? Porque ele é o grande professor, é o grande centauro, né? Ou seja, aquele cara que tem o domínio do corpo sobre os próprios instintos. Ele tem um ferimento ali que não cura. Então tem toda uma história mitológica também em cima do Quiron, que é o cara que deu origem à representação do signo de Sagitário. Quando ele atingiu uma certa idade, pronto para ser rei, ele voltou para a cidade lá dele, se encontrou com Pélias para tomar seu lugar, o trono que era de direito. Então Pélias decidiu propor uma aventura para Jasão em troca do trono, meio que apostando que Jasão não ia conseguir, porque de fato era bem difícil. Ele deveria viajar para o leste e obter o velocino de ouro do carneiro mágico que foi presente de Hermes, depois foi sacrificado em nome de Zeus. E quando a gente fala de velocino, é a pele do carneiro, né? Tipo como antigamente eles tiravam a pele do animal e viravam um tapete com a cabeça e tudo. Então imagina um negócio daquele, só que de ouro puro e que ainda concedia poderes mágicos. E aí, nesse lugar a leste, era Cólquida, que é bem realmente a leste da Grécia. Lá tinha um rei que era Étis, e era dele esse velocino. Tem toda uma história específica do velocino. Esse carneiro salvou o menino, né, de uma madrasta e tal. Quando ele chegou na Cólquida, ele sacrificou o carneiro em nome de Zeus e deu o velocino para Étis. O que o Étis fez? Sabendo que velocino de ouro era uma coisa, mágica, importante e tal, o carneiro voava, sabe aquela coisa? Então o que ele fez? Ele colocou sob proteção de um dragão que jamais dormia. Jasão então ia ter que ir para esse lugar e enfrentar esse dragão para ter o velocino, né, Léo? Exatamente. Ele colocou isso numa região erma, onde ficava lá um lugar meio deserto, onde tinha uma árvore no meio desse local, que ele pendurou o velocino lá e deixou o dragão que nunca dormia tomando conta. Ou seja, a gente já vê aí que desde a mitologia grega a gente já fala dessa história de ir lá derrotar o dragão, que é o representante dos 4 elementos, ou seja, ter o domínio do conhecimento. Lembra? Dragão, serpente, símbolos do que representa conhecimento. Então, dominar, matar o dragão é o domínio para trazer o velocino de ouro, que tá ligado a toda a questão essencial, essas coisas todas. Bom, e aí o que ele faz? Ele aceita o desafio e com a ajuda de Atena, em algumas versões com a ajuda de Hera, mas em geral com a ajuda de Atena, ele manda construir um navio, mas não é qualquer navio. Um navio para 50 guerreiros. E naquela época, 50 guerreiros, Léo? Diz aí. Não, era muita gente, era muito difícil. Conseguir 50 guerreiros era quase que se tivesse um exército particular ali. E ainda para colocar num navio, né? Num navio, tinha... Isso, por isso que vem o Argos, né? O grande navio que vai dar origem, como eu disse lá na chamada, à maior constelação que a gente tem no céu. Ela é tão grande que ela foi dividida em 3 partes, né? Quilha, popa e vela. Dentro dessa constelação tem a maior estrela que a gente consegue ver a olho nu. Ela é a segunda estrela mais brilhante do céu, que chama Canopus. E é justamente nessa constelação aí gigantesca que essa constelação foi batizada por causa da história de Jasão e os argonautas, que eram os guerreiros que lutavam ao lado de Jasão dentro de Argos, que era esse barco. E ele tinha um mastro mágico que auxiliava na navegação ali. E aí, o Léo ali deu uma provocada, né? Quem que ele reuniu para ser parte desses guerreiros? 3 nomes aqui para vocês: Hércules, Orfeu e Teseu. Vale aqui dizer que
Hércules, Orfeu e Teseu, nós temos vídeos aqui no canal. Se vocês não sabem o que esses caras fizeram, é uma boa oportunidade para saber. Depois que esse vídeo terminar, vocês podem acessar. Estes 50 guerreiros, então, reunidos em Argos, ficou conhecido, então, como o Léo também já adiantou, Argonautas. Então, Jazão e Argonautas é o capitão, o herói e os guerreiros ali que vão junto com ele para leste. Exatamente. Aí, essa ida para o leste também tem a ver com aquela questão de ir em direção ao local onde o sol nasce. Então, olha quantos símbolos solares aí. Você tem um cara que pilota um barco e que está indo para leste, então em busca do lugar onde o sol nasce, para um velocino que é de ouro, que está ligado à essência, com um monte de herói solar dentro do barco, né? Hércules, Teseu, o cara tá cercado de vários heróis da mitologia grega. Orfeu, né, que é o cara que volta do mundo dos vivos, ou seja, também um símbolo crístico solar. Então o cara tá ali levando com ele tudo que tem de essencial para trazer o velocino de ouro. Bom, quando tudo estava pronto, eles iniciaram a viagem e encontraram vários desafios. Vamos citar 2 deles aqui. Um foi com as Hárpias, que são uma espécie de monstros alados, geralmente associado com figuras femininas, né? São monstros femininos, em geral, não é exatamente uma regra, mas eles estavam roubando a comida de um rei local. Aí eles foram orientados, foram ajudar esse rei. O rei retribuiu, ajudando eles a passar pelo próximo desafio, que era o seguinte: numa outra passagem mais à frente, eles iam encontrar as rochas flutuantes. O que elas fazem? Elas ficam ali separadinhas assim, e quando alguém passa no meio, ela esmaga quem estiver passando. Qual que era a proposta do rei, né? A sugestão do rei? Soltar uma pomba. Essa pomba ia voar rápido o suficiente para não ser esmagada, mas o suficiente para fazer com que as rochas se juntassem e voltassem. Quando elas estivessem voltando para a posição original, os 50 guerreiros iam ter que remar muito rápido para não dar tempo de fechar de novo. A gente de novo aí tá tendo uma interpretação simbólica do que tá rolando, né? As Hárpias, como o Bruno disse, lembram as aves de rapina, então elas têm esse instinto predador, ou seja, elas representam muito aquela coisa, e elas estão atacando um rei, né? O rei também é um símbolo solar, símbolo central de toda essa história. Elas são muito aqueles instintos que tentam sabotar o que nutre o nosso desejo pela missão, porque elas estão atacando a comida. E aí esse rei é salvo, né? Porque os heróis matam esse aspecto sabotador, e aí o rei dá uma chave de sabedoria, traz um elixir de sabedoria ali e fala: olha, use a pomba, que é um símbolo de espiritualidade, de trânsito espiritual, para passar pelos percalços materiais rochas. As rochas, né, que são os percalços materiais que vocês vão ter pelos caminhos, todos os obstáculos materiais, então vai lá, né? E enfim, eles conseguiram chegar no destino em segurança e encontraram o tal do rei Etis. E o rei falou: não, beleza, vocês chegaram aqui com essa 50 guerreiros, mas é o seguinte, até entrego o velocino para vocês, contanto que vocês realizem uma tarefa que tem algumas partes aí. A ideia é, vocês precisam arar a terra com 2 touros. Esses touros têm casco de bronze e soltam fogo pelas ventas. Além de arar a terra, precisa semear essa terra arada com dente de dragão. Esse dente de dragão era sabido ali pela lenda local, que uma vez que ele fosse semeado, né, que ele fosse colocado na terra, ele daria origem a uma safra de guerreiros que iam atacar o seu semeador. E aí, olha só, como a gente encontra em muitas histórias, e quase como que um grande projeto dos deuses, principalmente de Eros, Etis tinha uma filha, Medeia. E assim que Medeia colocou os olhos no Jazão, adivinha o que aconteceu? Léo, o que pode ter acontecido? Como toda boa história de um herói buscando a sua essência, ele precisa encontrar a sua contraparte feminina. Então Medeia representa nessa história a contraparte feminina que se apaixona por Jazão. E aí ali ele se apaixona por ela também. Então nesse momento Cupido faz ou Eros faz o seu trabalho, e ambos se apaixonam, demonstrando que de novo a gente está falando de uma mitologia que tem um aspecto de conciliação de masculino com feminino. E aí eles se casam sob o testemunho de Hécate. Se você assistiu o vídeo de Hécate, sabe que ela é testemunha de muitas coisas. Dá uma olhada aqui que a gente também fala dela aqui nesse cardzinho que vai aparecer. Mas não é só a contraparte. Medeia era uma maga. Conhecia os Paranauê.
e ensinou Jazão a vencer os desafios. Como? Vamos lá. No dia marcado para as tarefas, o povo se reuniu, o rei sentou no trono lá todo especial, no campo de Marte ali, né? A galera se colocou nos arredores ali para assistir o que aparentemente ia ser um espetáculo macabro, né? E aí então os touros estavam ali posicionados, e aí todo mundo apavorado, né? Os povos com o casco de bronze, soltando fumaça, fogo e tal. E aí Jazão, que já, né, com a Medeia ali já dando umas dicas, ele simplesmente, muito calmo, não se apavorou em nenhum momento, com uma voz bem tranquila, começou a afagar o pescoço dos touros. Eles se acalmaram. Jazão colocou a charrua, né, para arar a terra. Esse era o principal ponto, né? Como ia prender os touros para arar. Colocaram ali, a terra foi arada. Depois ele pegou o tal do dente de dragão, semeou a terra com isso. E aí, em seguida, os guerreiros começaram a brotar, e armados já, brotavam armados, com espada, escudo, iam na direção do Jazão. Os heróis, os outros heróis, Hércules, Orfeu, tudo, o pessoal já ficou com medo, e Jazão, tranquilão, lembrou do ensinamento recente de Medeia, pegou uma pedra, jogou no meio deles, e assim que ele jogou, os guerreiros que estavam atacando se entreolharam e começaram a guerrear entre eles. Todos se matando, e em pouco tempo não havia mais nenhum. Léo. Vamos lembrar, então, pra gente entender esses símbolos, de que Jazão ele vai se tornar rei. Para se tornar rei, ele precisa dominar alguns aspectos do reino dele. A gente está falando de uma Grécia antiga, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de guerra. Então, obviamente que os desafios dele iam estar ligados ao papel de rei. Então, primeiro ele tem que domar esses bois, que ele vai lá com carinho, com amor, e consegue fazer com que os bois arem a terra. Lembra que a gente está falando de aspectos da terra, que são os bois, que vão cuidar da nutrição do povo dele. Então, ali ele está mostrando, eu posso ser um rei. Eu consigo dominar os aspectos da agricultura e meu povo não vai passar fome. Assim que ele planta, o que acontece? O reino dele ganha comida, o reino dele ganha prosperidade, e aí o reino dele vai ser atacado. E é isso que ele vai fazer. Como é que eu vou agir enquanto rei para proteger o meu reino de todos os outros reinos? Então essa pedra é uma espécie de... Eu tô dando uma distração para que os outros reinos continuem brigando entre eles. Ele estava aprendendo ali uma técnica de política, de jogar uma pedra ali, ou uma isca para os outros reinos, para que os outros reinos discutam entre ele e deixem ele em paz. Então essa guerra está sendo afastada do povo dele para que ele possa crescer e conseguir chegar nos seus objetivos essenciais, lembrando que isso é representado nessa história pelo Velocino de Ouro. Bom, agora ele precisa lidar com o tal do dragão, que, como o Léo já disse, representa a totalidade, os 4 elementos. Jazão chegando próximo, nesse lugar ermo, nessa árvore. Muitas vezes também falam que é uma gruta e não uma árvore, mas enfim, sempre representando de qualquer maneira esse lugar que precisa ser atingido, ou desenvolvimento, ou conhecimento ancestral. E lá tá pendurado o Velocino de Ouro, guardado pelo dragão que nunca dorme. E aí, Medeia entrega um frasco para Jazão. Ele abre esse frasco, o dragão sente o cheiro e começa a sentir algo que nunca sentiu na vida: sono. Começa a dar umas piscadas, começa a meio cambalear e pum, cai no sono, dominado pelo resultado do amor ali de Medeia por Jazão. E aí ele pega o Velocino, conseguindo então o tal do Elixir da Vida Eterna, né, simbolicamente, e aí os dois começam a fugir, porque o rei não ficou feliz, né? Étis queria ficar com o Velocino para ele, era tudo uma armação. E aí Medeia pega o irmão e, para distrair o rei, o pai, mata o irmão, joga os pedaços no meio do caminho para o pai tendo que pegar os pedaços, distrair ele. Os dois voltam, e aí todos eles, os guerreiros, Medeia e Jazão, voltam para Tessália, e numa volta extremamente difícil, onde deveria ser coroado o rei, mas o rei Pélias é um empecilho ainda. Então ele acaba sendo morto, e aí tem várias histórias de como ele morreu, ou ele se matou, ou alguém matou ele, ou ele tomou uma poção de mentira e acabou morrendo. O fato é, por conta da morte de Pélias, a região ali do reino de Olcos não quis que Jazão fosse o rei, porque ele cometeu um regicídio. E aí ele precisa se mudar, e ele vai viver em Corinto por 10 anos
em amor com Medeia. Então eles conseguem viver, mas não como rei, porque eles matam o rei anterior. Como toda tragédia grega, a gente pode ou parar aqui, mas alguns autores foram um pouco além, dizendo que depois, por um conflito de interesse, os dois brigaram, Jasão quis ter mais poder político e etc. E aí, idoso, ele teria morrido quando ele estava no navio e parte do navio caiu. Bem, pra gente entender esse final aí, a gente já falou do dragão, né, enquanto símbolo do conhecimento, e a árvore, né, que está associada também ao conhecimento. Todas as culturas do mundo têm uma árvore mágica. Não é à toa que na mitologia judaico-cristã você tem lá na Bíblia uma árvore que tem um fruto desse conhecimento, dessa essência, e que aí tem uma serpente que vai lá oferecer isso para a humanidade. Em alguns aspectos da lenda é uma gruta em vez de uma árvore, porque aí a gruta representa esse feminino, esse inconsciente, a busca desse conhecimento lá dentro. O dragão sente aquele sono, que é a forma que ele encontra de dominar o dragão. E é muito legal, porque quando eles fogem, que a Medeia vai deixando os pedaços do irmão, aquilo mostra que aquele rei guardava o velocino de ouro como se fosse uma avareza dele, né? Uma cobiça, não era aquilo para usar para o bem do povo. Tanto é que ele está preocupado tanto com a cobiça que ele vai catando os pedaços em vez de se preocupar o filho tá morto, não adianta pegar os pedaços. Então ele deixa de se preocupar com a coisa essencial para se preocupar com os pedaços. E aí essa volta do Jasão é quando é o final, né? Ele tem toda a chance de trazer o elixir da vida eterna pro povo dele, mas ele no último ponto ali ele comete um regicídio, mata o rei. E aí talvez isso fosse o ponto que falava, não é pra você ser rei. E aí é a hora que ele talvez não fale, talvez ele tenha conseguido realmente a alquimia masculina e feminina dele ali, e aí ele foi viver com ela, que era o que ele precisava. E aí a gente tem o final da história dele aí, vivendo em outra cidade. E você, já enfrentou o seu dragão em busca do seu velocino de ouro? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.